Fechou. Ah, Vou sair daqui. todo mundo tá vendo a tela aí, pessoal? Sim. Então vamos lá. Vai estender ou vai? Vamos só rodar aqui. Beleza, pessoal? Todo mundo vendo, né? Então tá, vamos começar. Isso, parece. A gente vou fazer aqui para vocês a apresentação do TC21 e do TC26, né? Essa apresentação ela veio de uma solicitação do Jefferson, que ele pediu para o Luiz para fazer uma apresentação do produto. Eu acho que como é um produto que vai ter bastante aderência para todos vocês, eu conversei com a Denise para todo mundo ser incluído aí na apresentação. Aí eu vou conduzir a apresentação. Luiz, qualquer coisa que você queira comentar e adicionar, esteja à vontade. Né? Ok. E qual que é a ideia, pessoal? O TC21 e o TC26, eles vêm como substituto do TC20 e TC25. Né? Então a gente vai falar um pouquinho do que está diferente, o que mais que a gente fez. Essa apresentação que eu estou mostrando para vocês está disponível no Partner Portal. Então vocês têm também disponibilizado, vocês podem baixar, fazer download, ela está em PPT, daí vocês podem inserir slides da CIAL, tirar informações daí, dá para vocês trabalharem em cima dela. Né? Qual que é o detalhe dessa apresentação? A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente viu para a criação desse produto, quais são as principais características dele, o que difere do TC20 e TC25, e como que a gente pode ter novos negócios em cima dessa nova linha de produto. Né? Então, ele é um produto criado para o mesmo tipo de mercado que a gente tinha no TC20 e TC25, então a gente está falando aí de varejo. Né? Ele vai ter uma novidade, que ele vai ter uma versão HC, então vai ter, não saiu ainda, mas ela vai sair acho que no começo do ano que vem, uma versão em plástico higienizável, então a gente vai ter um equipamento de entrada para a operação de hospitais. E aí qual que é a questão, né? É um produto de entrada para todas as nossas linhas de produto. Ele vai ser o equipamento, vai substituir o TC20, o TC25, não agora, né? Eles vão conviver um pouco juntos, aí os dois produtos, mas ele vai ser a nova linha de produto aí do que a gente tem de produtos de entrada. O que a gente vai ter de desafio aí também, né? É uma questão de como a gente combate os celulares, e ele vem para isso também, né? Ele vai vir aí. E aí a gente tem os pontos que a gente sempre menciona sobre por que um produto empresarial contra um produto celular. A gente vai falar da questão de acessórios, o ciclo de vida do produto, as ferramentas de software, questão de gerenciamento, né? Tecnologia de captura de dados, baterias. Então, todos esses pontos, eu acho que está claro para todo mundo, que são as vantagens que a gente tem sobre um dispositivo celular. Né? Quando a gente fala de ambientes internos, existe uma outra vantagem de um dispositivo corporativo que não está aqui nesse slide, é a questão de, imagina que uma loja, eu não preciso de uma conexão 4G, uma conexão celular. Se eu ponho um celular naquela loja, eu acabei de abrir uma brecha para o funcionário pôr um chip e utilizar a minha infraestrutura como ser um buraco de segurança na minha infraestrutura. E a gente está falando muito de segurança, questão digital. Então, esse é um ponto a mais que, quando eu falo de ambientes fechados, que não vou precisar de interface celular, eu ter a interface celular pode ser um problema. Né? Então, a gente vai falar do TC21, TC26. A história do nome é a mesma do TC20 e o TC25. O TC21 é só WLAN, o TC26 é W1. Então, o que a gente imaginou para esse dispositivo? Né? Então, vocês vão ver que ele tem features mais avançadas do que o TC20. Ele vai ter a opção de ter acesso a todas as ferramentas do Mobility DNA, ele vai vir com algumas pré-habilitadas e vai ser possível habilitar outras através de licença. Então a gente vai separar o Mobility DNA, vai ser separado agora em duas versões, a versão Professional e a versão Enterprise. A Professional é free e a Enterprise é paga. TC21, né?
apenas Wi-Fi. Ele não vai ter a opção, como é o TC20, né? Então, as aplicações dele. Varejo é o principal caso de uso desse produto, assim como o TC20. A gente veio para ter uma ferramenta de operação de loja, né? Então, todos os processos que eu tenho dentro de uma loja, todas as opções que eu tenho dentro de uma de um fundo de loja, da questão de centros de distribuição de pequenos portes, tudo isso a gente vai contemplar com esse produto, né? Aqui a gente coloca a questão de hotelaria, muito mais voltado a parte de atendimento, e aí entra aqui a parte dos hospitais, né? Quando a gente fala de hotelaria, eu não estou falando só de hotelaria eventos, estou falando de hotelaria, qualquer tipo de ambiente que tenha hotelaria. E o TC26, que ele vai ter Wi-Fi e celular. Aí eu posso trabalhar toda a questão de serviços de campo, a questão de entrega de loja, transportadoras, mercadorias, e ele é a evolução do TC25. Eu não sei se vocês sabem, mas o maior projeto da América Latina de TC25 é para um dos Correios, é para o Correio da Argentina, tá? Então, aqui a gente coloca essa questão de transportadoras e Correios, cada vez mais eles vão estar atrás de tecnologias, vão estar atrás de inovações para esse cenário que a gente está tendo aqui de maior entrega. Vamos falar agora um pouquinho das principais características do produto. Primeira questão é que é o quê? Ele vai continuar sendo um equipamento de baixo custo. Um custo bem similar ao que a gente tem hoje no TC20 e TC25. Ele vai vir para manter a mesma linha de valor do produto. E ele vai trazer essas questões, né? Leve, fácil de transportar, fácil de você usar numa mão só, todos os pontos que a gente tem da família do TC20, né? Primeira questão, ele vai começar com o Android 10. Ele vem com o Android 10 e vai suportar até o Android 11, que são os dois Androids aí que estão em roadmap dentro do Google. Esse é hoje a questão do sistema operacional. Sempre lembrando que o que importa para o dispositivo não é a questão do sistema operacional, mas é a parte de atualizações de segurança e correções de bug que a gente vai ter através do LifeGuard. E no caso de produtos de entrada, como o TC20, o TC25, ou o TC21, o TC26, o nosso plano de vida do produto são 6 anos. 3 anos em venda, 3 anos em suporte, né? Então, com essas 2 versões é mais do que suficiente para a gente manter o equipamento atualizado e com tecnologias bem próximas aí do mais atual. Vai ter a questão que a gente está falando aqui, melhor interação entre dispositivos, porque ele vai ter Bluetooth 5.0. A questão de áudio dele foi bastante melhorada em relação ao TC20 e ao TC25. Né? Então a gente tinha algumas limitações quando a gente falava de comunicação de voz em cima do TC20 e 25, principalmente no PTT Express. Isso foi bem alterado para esse produto aqui. Né? Plataforma de processamento é o SD660, então é a plataforma aí mais avançada que a gente tem hoje dentro da nossa linha de produtos. É um octa-core de 1.8 GB, 4 GB de memória RAM e 64 de memória flash. Né? Então eu tenho aqui um cartão de expansão. Como máquina de processamento, pessoal, ele é muito mais avançado do que a gente tinha no TC20 e TC25. Né? O TC20 e TC25 eles utilizavam processadores bem mais antigos da Qualcomm. Então, ele é um produto que está trazendo aí a mesma plataforma que a gente tem. Não é o mesmo processador que tem no TC52, mas é a mesma plataforma, né? O processador TC52 é mais poderoso, mas é a mesma plataforma de processamento. A questão do sistema operacional, ele vai estar equalizado com toda a linha que usa o SD660. Isso é importante por quê? Porque o firmware que estiver rodando no TC21 é o mesmo que vai estar rodando no TC52, e aí a questão de um cliente que tenha múltiplas plataformas dentro do
do parque dele permite que ele tenha uma configuração única para esses equipamentos, né? Então, todos esses equipamentos que vocês estão vendo aí são baseados na mesma plataforma que a SD660, o processador SD660. Tá? Questão de robustez, né? Ele foi feito um upgrade, ele é IP67, né? Ele vai ter queda no concreto 1,20 m, mais ou menos parecida com o TC20 e o TC25, mas na parte de selagem ele é muito mais selado do que os outros dispositivos, né? Quando a gente fala aqui da questão de temperatura, a gente tem visto muitos casos, e quando eu falo que temperatura é muito alta, muito baixa, não imaginem que é um equipamento para área congelada, nada disso. Nós estamos falando que ele é um equipamento que funciona em ambientes de variação grande de temperatura. A gente tem visto nos Estados Unidos, também pegamos alguns casos no México, de problemas com celulares em ambientes com variação de temperatura, ou ambientes muito quentes, ou ambientes muito frios. O que acontece? O terminal desliga. Tanto a Apple quanto o Google colocaram dentro dos sistemas operacionais ferramentas que te avisam se o equipamento está muito quente ou se o equipamento está muito frio. E a maior parte dos OEMs, que são os fabricantes de hardware, opta por desligar o equipamento quando isso acontece, né? Então, isso é uma coisa que a gente não precisa, porque nosso equipamento já tem essa questão de resistência à temperatura, e a gente tem visto que isso tem sido um diferencial na hora de combater celulares para operações de campo, tá bom? Então, por isso que a gente frisou isso daí lá. Suporte a tipos de comunicação que a gente vai ter integrado com o dispositivo. Ele vai ter NFC agora, né? Bluetooth 5.0 com BLE, Wi-Fi AC e 4G LTE para o TC26. Né? O TC26 tem todas, o TC21 tem a Wi-Fi, NFC e Bluetooth. Tá bom? Vamos lá. Tela de 5 polegadas, né? Então agora acabou aquela questão de, não, mas os dispositivos da Ronin tem tela de 5 e o TC20 tem tela de 4.3. Não, agora todo mundo tem tela de 5 polegadas, com a vantagem que a gente tem na questão de tela, a gente usa uma tela com maior brilho do que a tela deles, né? Então, só para vocês terem como referência, a tela que a gente está usando no TC26 é uma tela para ambiente externo, deve ter 500 nits mais ou menos. Essa diferença de brilho de tela entre nós e os dispositivos EDA50 e EDA51 proporciona uma diferença de quase 40% de nível de brilho que a Zebra consegue ter em referência ao equipamento do concorrente, tá? Então isso é bem importante quando a gente fala de ambientes externos, questão de bateria, né? Para a Ronin ter o mesmo consumo de bateria que a gente, eles têm que trabalhar no nível mínimo de brilho, e a gente pode trabalhar 30% a 35% do nível de brilho, para ter o mesmo índice de bateria, de consumo de bateria, tá? A tela vai ser multitouch, não vai ser mais a tela que não funciona com luva, né? Então a gente fez um upgrade aí na questão do touchscreen do TC21 e do TC26. Comparado, lembrando que o TC20 e o TC25, a tela deles era single mode, não funcionava com luva, não funcionava molhado, e era uma tela de 4.3. Câmera de 13 megapixels para a parte de tirar foto, né? Então a parte de captura de imagens e tudo mais, a gente vai ter um recurso bem poderoso, vai ser praticamente não, é a mesma câmera que a gente tem dentro da família TC5, né? Então vai ser um upgrade. A gente já tinha uma vantagem em relação aos equipamentos da Ronin, o EDA50, por exemplo, que era de 5 megapixels, o nosso era 8, agora a gente tem uma de 13, comparando com o produto anterior. Qualidade de voz. A gente mexeu na questão da qualidade de voz, não só na parte de microfones, mas também na parte de conexão. Então, imagina o seguinte, quando a gente falava do TC20 e o TC25, na interface Wi-Fi deles, não eram habilitadas a trabalhar com VoIP, né? Pode funcionar, mas não tinha performance. Se eu tivesse conectado a um PABX, não ia ter a performance. Nós trouxemos essa capacidade para o TC21 e o 26, só que ela vai ser licenciada. Então, se o cliente precisa fazer chamadas VoIP em cima da rede Wi-Fi,
ele vai ter que comprar a licença do Mobility DNA Enterprise. Outra coisa que mudou, PTT Express. PTT Express agora é opcional. Que isso quer dizer que ele tem um custo. Você pode comprar uma licença e trabalhar com o PTT Express. Caso você não compre a licença, não tem mais direito ao uso da ferramenta. PTT Pro sempre foi pago, então ele vai continuar sendo pago, né? E o Workforce Connect, o Connect Voice também. Então são todas ferramentas aqui agora, pessoal. A gente está falando de ferramentas que quando eu envolvo voz, eu vou estar envolvendo um custo ou da licença do Mobility DNA Enterprise, ou mesmo das ferramentas de comunicação por voz. Então, não sei se vocês têm aí algum cliente de vocês que usa o PTT Express como ferramenta de comunicação. Não conheço nenhum caso da Ciel que esteja hoje utilizando o PTT Express, mas a partir de uma versão, acho que é a versão LifeGuard 20, alguma coisa do Oreo, ela vira uma ferramenta paga. Né? Mas se o PTT Express é pago e o PTT Pro é pago, qual que é a diferença de um para o outro? O PTT Express continua com as mesmas funcionalidades que ele tinha quando era free e a licença dele é perpétua. Você vai comprar uma vez só. O PTT Pro é uma ferramenta de serviço. Você contrata aquele serviço por 1 ano, 3 anos, e ele tem diversos outros serviços de comunicação. Né? O nosso intuito é cada vez mais promover o PTT Pro, e aí o PTT Express é uma opção para o cliente que ele não queira todas as ferramentas. Tá? Mas agora as duas ferramentas são pagas. Acessórios. Né? Então ele vai ter diversos tipos de acessório, berço de uma posição, berço Ethernet, berço de múltiplas posições de dispositivos, berço de múltiplas posições com Ethernet, carregador de bateria. E aqui vem 2 questões importantes. Vocês estão vendo aqui que ele tem um carregador de bateria, por quê? Porque o TC21 e o TC26 ele vai ter bateria externa. Outro ponto importante que os 2 pontos que todo mundo mencionava em relação ao TC20 e o 25 era que a Roneal tem a tela de 5 e a Roneal tem a bateria removível. Né? Então os 2 pontos que eles tinham não tem mais. Agora não tem mais nenhum ponto que possam colocar como um detrator em relação ao produto. E outra coisa importante, os acessórios... Vou falar, Neto. Desculpa te interromper. Imagina. Quando você está falando da Roneal, você está falando do EDA 50. Ou 50 ou 51. Tá bom. Qualquer um dos 2. Os 2 têm tela de 5 e tem bateria removível. Tá? Aí vem a segunda questão. E os acessórios vão ser compatíveis? Nada. São novos produtos. Tá? Então, nenhum acessório que funciona no TC20 e 25 funciona no TC21 e 26. Mas por que vocês fizeram isso? Porque, de novo, é um produto de vida curta. Né? Então, são 6 anos que ele vai estar em linha. Quando a gente faz alteração nesse produto, a gente pode mexer na infraestrutura. E o TC51 e 52? Não, o TC51 é os mesmos acessórios do 52 e vai ser os mesmos acessórios do 52X, que está saindo agora. Por que isso? Porque ele é um produto mais premium, e aí a tendência é que esse produto tenha mais tempo de vida, tenha mais tempo de prorrogação de todo o ecossistema. Então, também é uma coisa, quando a gente leva para a mesa para o cliente, ele saber disso. Né? Então, quando eu escolho um produto de entrada, eu estou menos protegido em relação a uma nova versão. No caso, TC20, 25, TC21, 26, não tem nenhum acessório compatível. E aí a gente vai ter os acessórios do TC21, 26, agora trazido do TC20 e 25, convertidos para o TC21 26. Vai ter gatilho, vai ter handstrap, vai ter braçadeira de pulso para a parte de vestíveis, vai ter um coldre. Ele tem um adaptador aqui, pessoal, para fone de ouvido, né, porque diretamente nele não tem mais fone de ouvido. Tá bom? A gente eliminou o jack que tinha no equipamento. Agora o P2, é o P2, né? Isso, o P2. P2 né, não tem mais P2 no dispositivo. A gente vai fazer via USB-C com esse acessório. Né? Suporte veicular,
o RS500 é na parte de scanner de dedo. As baterias vão ter duas opções de bateria, uma bateria standard e uma bateria extended, né, para operações distintas aí de para a questão de tamanho de turno e tamanho de autonomia que eu preciso. E protetor de tela. Né. Falando da questão dos recursos que a gente vai ter disponibilizado, então estamos falando, questão do scanner, ele vai ter o 4710 e vai ter o 4100, pessoal. O 4100, ele é uma versão avançada, para quem já viu o TC20 com o 2100, o 4100 é uma versão melhorada do 2100. É um scanner mais simples, onde eu não necessito de tanta performance de leitura, eu vou ter a opção de ter esse scanner aqui. Né? Questão de memória, a questão do Mobility DNA, a gente vai mencionar, mas a gente vai ter essa separação entre o Professional e o Enterprise. Né? Nas baterias, vocês vão poder escolher entre a padrão, 10 horas, e estendida a 14 horas. As duas vão ser removível, então acabou a questão de, eu vou ter, não vai mais precisar de Power Pack, então ele vai trabalhar da mesma forma que trabalham os outros dispositivos. E existe a opção de vocês adicionarem uma câmera frontal. A gente tem visto que a demanda por câmeras frontais tem aumentado, principalmente nessa questão de comunicação integrada, chamadas de vídeo, dentro de uma operação, mesmo de manutenção, onde eu preciso fazer um suporte remoto, onde eu preciso interagir com pessoas externas, a gente tem a opção de ter ele numa câmera frontal. Né? E a questão Como que funcionaria essa câmera frontal? É um part number que tem... Isso, Manu, exatamente. Tem um part number que tem a câmera frontal e tem um part number que não tem. Ah, perfeito. Essa pergunta da Manu é importante. Vão ter bem mais part numbers desse produto, tá, pessoal? Porque vai ter o scanner mais agressivo, o scanner menos agressivo, vai ter uma versão sem scanner, tá? Então vai ter aí vai ter mais variações de part number, tá? E aqui tem um comparativo, pessoal, que a gente tem, ó, o 4710, o 4100 e o modelo básico que só tem câmera. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó, velocidade de escaneamento muito rápida, rápida e lenta. Né? O alcance do escaneamento. Tem aqui as distâncias que a gente tem. Via câmera não tem a velocidade. Escaneamento omnidirecional, só nos dois, na câmera não. Então, pela primeira vez, a Zebra vai lançar um produto que só tem câmera e ele vai estar integrado ao DataWedge. Né? Ele vai ter algumas facilidades de leitura via DataWedge, só que nada comparado aos nossos scanners. É para leituras muito esporádicas do que a gente fala. Então, aqui vocês vão ter as 3 opções de modelo. O modelo que a gente tem visto que vai ter uma penetração muito grande é o modelo intermediário, mas o modelo premium dele vai ser o primeiro a ser lançado. Por quê? Porque ele vai cobrir a maior parte de casos de uso. Lembre o seguinte, se você tem um cliente que tem TC20 ou TC25 e usa o 4710, esse vai ser o modelo ideal para substituir. Por qual razão? Porque se você for para o SE4100, ele vai ter um decréscimo de performance de leitura e o cliente já está acostumado com aquilo. Para clientes que usam o 2100, aí tranquilo a gente usar o 4100 ou para clientes novos. Tá? A performance dele, para quem já testou o 2100, é bem superior ao 2100, mas não chega perto do 4710. Tá? E aí, o que a gente está fazendo? Então, você vai ter mais opções de captura de dados. Vou poder ter os leitores, o 4710 que está na família 52, o 4100 e a câmera, tudo isso preparado para a gente fazer a parte de captura de dados. Tipo de bateria, vocês vão poder escolher opção 1 e opção 2. Dá para trocar a bateria do equipamento? Dá para trocar a bateria do equipamento, né? Mas você vai ter um part number já com a versão standard e um part number com a versão standard e estendida. A diferença é isso, nós estamos falando aí de 4 a 5 horas de duração de bateria. Na bateria... A carcaça vai ser a mesma, Levi?
Vai. É a bateria só que é diferente, ela é mais gordinha. Tá? O que acontece? Um ponto importante é a autonomia de clientes que já estão acostumados com o TC20 e 25, pessoal, não tem porquê você estar com a bateria estendida, né? Porque ela tem a mesma autonomia do TC20, que hoje é de 3.100 mAh. Então eu tenho a vantagem de poder trocar a bateria. A questão da bateria estendida é para operações onde eu não quero troca de bateria em turnos, vamos dizer assim, no varejo eu não vou vender duas baterias. Essa que é o principal foco quando eu falo de uma bateria estendida, né? Porque a bateria estendida vai ser mais cara que a bateria standard. Né? Relação à parte do Mobility DNA, a Zebra separou, isso aqui vocês vão começar a ver para todos os produtos, tá bom? Então daqui para frente vai ter sempre 2 níveis de disponibilização de Mobility DNA. Vai ter o Mobility DNA Professional e o Mobility DNA Enterprise. Então a gente está vendo isso no TC21, 26, que foi o primeiro a ter essa nomenclatura. A gente vai ver isso no MC22 e MC27, que é o próximo produto que a gente está lançando ainda esse ano. Nós vamos ter isso provavelmente no MC33X, que é o produto que sai agora aqui também em setembro. Né? Vai ser o quê? Somente os produtos premium vão ter Mobility DNA Full sem custo. Os outros vão ter uma licença que vocês vão adquirir. Né? Então vamos ver como vai funcionar isso. O que tem no Professional? O DataWedge vem no Professional. O Device Diagnostic vem no Professional. O MDK, que é a ferramenta de desenvolvimento, vem no Professional. O Mobility Extension faz parte do sistema operacional? Vem no Professional, não tem como separar isso. O Stage Now para instalação vem no Professional. E o Enterprise Home Screen, que é a ferramenta que bloqueia a tela dos dispositivos, vem no Professional. Então isso está disponível na ferramenta sem nenhum tipo de custo. Tá? Agora, se você precisa de mais funcionalidades, se você precisa de outras features, você vai ter a segunda camada, que é a licença Enterprise, né, que é o empresarial. Então eu posso, em cima do mesmo dispositivo, adicionar algumas ferramentas dentro desse produto. E o que vão ser as ferramentas que estão disponíveis ao Enterprise, né? Vai ser o Device Central, que é uma ferramenta de conectividade entre os dispositivos Bluetooth e os nossos coletores. Né, para quem nunca viu, o Device Central ele ajuda você a fazer o pareamento via Bluetooth de um equipamento, ele mostra a lista dos equipamentos, ele facilita a interação com equipamentos Bluetooth. O Device Tracker, que é a ferramenta de localização de dispositivo dentro de centro de distribuição, dentro de redes Wi-Fi. O Enterprise Keyboard. O Enterprise Keyboard só vai estar disponível na versão com a licença Enterprise. LifeGuard remoto, para integração com os MDMs, os EMMs, né? Então, se eu quero fazer atualização remota do sistema operacional, eu vou precisar dele, se não for via Stage Now. Power Precision Console, que é a nossa ferramenta de gestão de baterias centralizada. O Multiscan, o Multicode, que já vem hoje. Uma coisa que mudou, pessoal, o SimuScan, que era a plataforma aquela ferramenta que capturava imagem, capturava múltiplos códigos de base, foi descontinuada e a Zebra está integrando isso dentro do DataWedge, né? Mas para isso estar disponível, ele tem que ter o Mobility DNA Enterprise, não o Mobility DNA Professional. E por final, uma coisa que é diferente, né? A parte de WLAN que permite que voltando a falar do TC20, do 2025, a interface Wi-Fi dele era standard, não era uma interface Enterprise. E o que a gente fez? A gente implementou essa interface dentro do TC21 e 26, só que ela só é habilitada, né, via software, porque aí ela habilita o Fusion Full, e aí você precisa da licença Enterprise. Então imagina um cliente que vai usar uma ferramenta desenvolvida, que não precisa de performance de Wi-Fi, você pode trabalhar com a versão normal. O cliente está no centro de distribuição, vai ter muito roaming, vai usar emulação de terminal. É possível você trabalhar com o TC21 e 26 apenas fazendo a aquisição da licença Enterprise do Mobility DNA.
E aí, essa questão que a gente estava falando, né? Que ele vem com. Aí você vai habilitar o Fusion integral e vou ter toda a questão do Wi-Fi. Vou ter roaming, vou ter transmissão full duplex e o controle de tráfego de dados em cima da interface. Aí, fora a ferramenta, o Mobility DNA Enterprise, a gente tem as ferramentas externas, que essas ferramentas externas já são vendidas hoje, né? Então seria o PTT Express, esse é novo, esse daí não era vendido, agora é vendido. Então, o PTT Express, o Workforce Connect PTT Pro, o Connect Voice e o Enterprise Browser. Esses aqui demandam uma licença individual para cada produto, né? No Mobility DNA Enterprise, você compra uma licença única e ele habilita todos esses serviços. Para essas ferramentas aqui, é uma licença para cada software, né? Então, de novo, o PTT Express é a ferramenta que funciona com comunicação de voz em cima das redes Wi-Fi, apenas, e limitado ainda a 64 usuários. O Workforce Connect PTT Pro, ele não tem limite de usuário, funciona em cima de Wi-Fi, funciona em cima de rede 3G, ele tem a parte de comunicação por voz, mensagem, fotos, né, tudo integrado numa única plataforma. O Connect Voice é para integração com PABX-IP, onde eu quero transformar o meu dispositivo num ramal IP. Né? Então eu tenho esse cliente. E o Enterprise Browser é o nosso browser, que a gente indica para qualquer aplicação Android que o cliente vá acessar via browser, que ele use um browser industrial. Né? De preferência o nosso, mas se não for o nosso, da Ivanti, algum browser industrial, porque o uso do Chrome ou de qualquer browser nativo do Android não permite algumas configurações básicas, como eliminar a barra de endereço, desabilitar zoom, coisas básicas que um browser, que a gente conseguiria em browsers industriais, não dá para fazer num browser padrão. Vamos entrar agora um pouco de detalhe do produto, pessoal, em relação à parte técnica dele. Então, alguns dados a gente passou por aqui, eu já falei para vocês da parte do sistema operacional, da parte de conectividade dele. Ô, Levi. Oi, pode falar. Desculpa, no slide anterior só não ficou claro para mim o seguinte, o Industrial Browser, ele precisa também que o cara contrate o Mobility empresarial ou não? Não. Você Só pode ter... esse daí, né? Só esse daí. Os três aí precisa, né? Também não. Imagina o seguinte, Neto, são softwares... Esses outros aqui eu precisaria para ter qualidade de voz, entendeu? O Enterprise Browser não. Então imagina o seguinte, o PTT Express eu não precisaria porque a parte de voz dele é feita via multicast, então nem está muito ligado à parte mesmo de otimização da parte de voz. Vamos dizer assim, eu posso rodar ele sem o Enterprise, mas quer ver? Não, aqui ele está falando aqui, ó, o Voice. Só os que são voz, que está ligado à parte de, vamos dizer assim, de VoIP, onde eu preciso de um protocolo avançado, que seria aqui o Voice, eu vou precisar dele. Tá? Ok, obrigado. E aí no Enterprise Browser ele fala que você também pode combinar ele, vai ter uma licença, pessoal, vai ter uma licença que vai chamar assim, mas aí quando a gente falar mais de Mobility Enterprise, vai ter Mobility Enterprise mais o Enterprise Browser. Ela vai ter um desconto, entendeu, Neto? Para melhorar o custo-benefício. Exatamente, para você ter mais ferramenta numa ferramenta só. O cara vai usar só o Enterprise Browser, você vai poder comprar a parte. Putz, mas eu posso vender mais valor para o cara vendendo as outras ferramentas, ele vai ter um combinado. Tá, deixa eu te perguntar uma última coisa a respeito do Mobility DNA, porque eu uso muito isso nas minhas apresentações para os meus clientes. Fala aí. O Mobility DNA que você está apresentando aí agora, que tem essa divisão entre o Pro e o Enterprise, ele já começa a vigorar para os outros produtos também, como por exemplo o MC33, ainda não, etc. Ainda não. Ou ainda continua do jeito antigo esse? Continua do jeito antigo. O que a gente imagina é o seguinte, Neto. O X já vai estar embaixo disso, o MC33X, tá? E aí vai ter essa versão, para quê? Vai ter o diferenciamento entre equipamentos premium e equipamentos que não são premium. Essa aqui é a principal questão. Tá? Então, para os equipamentos atuais, do jeito que eles estão lançados, não vai ter muita alteração. Mas uma coisa que muda, um exemplo, imagina o MC33, ele tem PTT Express hoje, certo?
Agora em outubro vai sair essa versão que eu estou falando para vocês, vai sair um Lifeguard, que se você atualizar o MC33 para esse Lifeguard, o PTT Express fica pago. Entendi. Entendeu? Então já começa essas alterações. Tem que ter cuidado com isso. Exatamente. Vai sair nos PMBs, nós vamos avisar. O primeiro que vai acontecer isso é o PTT Express, pessoal. PTT Express em equipamentos Oreo, a partir de outubro, vira pago. Ah, Levi, se o cliente não atualizar, continua free? Continua free. Só que qualquer correção que o cara precise vai estar nos lifeguards posteriores, né, gente? Então, se ele atualizar, vai parar de funcionar. Vai parar de funcionar, não, vai ficar pago. Levi, só uma dúvida. Nessa parte de voz aqui, quando a gente tem o Express, o PTT Pro, o Workforce Connect, tem algum... tem no material, no datasheet, ele tá bem especificado essas funcionalidades de PABX? Eu pergunto isso por quê? Porque na parte de saúde, eles gostam muito disso. Né? Tem materiais específicos sobre materiais específicos só sobre o Workforce Connect. Né? Tanto o Pro quanto... Tem um material dentro do Partner Portal, pessoal, só sobre o Workforce Connect, onde a gente explica o que é o Pro, o que é o Express, o que é o Voice Client. Tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem também me procurar que a gente entra mais em detalhes sobre isso. Isso daí é uma funcionalidade bem legal para vocês explorarem. Sim. Para o hospital, sim. Faz todo sentido. Tá? Então, vamos voltar lá onde a gente estava. Ele vai ter sensores, né? Vão ter mais ou menos os mesmos sensores do TC20. A questão do sensor de acelerômetro, proximidade, para questão de ligação, virar tela, tudo mais, coisas comum. Ele vai ter, pessoal, uma ergonomia bem interessante. Ele lembra um TC51, TC52, um pouco mais fino. Tá? Então ele ficou com um desenho bem interessante. Tela agora é multitouch, ela é HD, né? Então isso é uma outra questão importante. Para a parte de ambientes de visualização. Durabilidade. Kedron 1,20 m. O que nós subimos foi a questão da selagem que está IP67. Né? Então, isso é uma vantagem bem interessante que a gente trouxe. 2 microfones, um alto-falante e a questão dos acessórios também. A gente tem um ecossistema de acessório bem grande e bem superior ao que a gente vê nos nossos concorrentes. A gente trouxe isso aí do TC20, que já tinha bastante coisa, e agora a gente está trazendo para o TC21 e 26. Na questão de serviços, né, ele vai ter o Zebra One Care econômico, né? Então aquele que tem no TC20, TC25, a gente vai expandir ele para o TC21 e 26, né? Não é nada de novo que a gente já não tinha no produto, que é um contrato que te permite manutenções padrões. Quando tem uma ocorrência de mau uso, você tem lá um custo diferenciado para executar. A mesma coisa, não muda nada em relação ao que tinha. Né? Questão ao Lifeguard. Aqui tem uma explicação bem interessante sobre o Lifeguard comparado com o padrão do Google. Né? Então, quando a gente fala de um produto, que a versão dele, que o Google suporta 3 anos e depois ele descontinua, né, a gente vai conseguir entrar, o TC21 e 26 entra nessa camada aqui, pessoal, que é a camada de 3 anos, então é 3 anos disponível no mercado, suporte de pós-venda aos mais 3 anos, totaliza 6 anos aí de atendimento com um produto. Né. O TC20, normalmente, dá um pouco mais de 6 anos, vai dar 7 anos, 6 anos alguma coisa, que é o que a gente tem da fase de transição dos produtos. Né. E aí a gente vai descendo, 4 mais 4, 5 mais 5. Então, quando eu falo de 4 mais 4, eu estou falando do TC50, do TC51, 52, e 5 anos do TC70. Né, nessa mesma linha de produtos que a gente está trabalhando aqui. Tá? Uma coisa importante, para eu ter acesso ao Lifeguard, eu preciso ter um contrato de serviço. Zebra One Care SV, o contrato só de software, ou qualquer um dos contratos de serviço. Obrigatoriamente eu preciso ter para ter acesso à parte de sistema operacional.
Se eu não tenho, eu não posso ter acesso a essas atualizações, né? Outra questão que é importante, quando eu falo lá de ter uma suporte a poder vender para o cliente o Visibility IQ, as plataformas de gerenciamento, obrigatoriamente o cliente também tem que ter o Zebra Care. Então fica amarrado aí essa questão. O Zebra Care hoje, ou o Zebra Care ou a parte de serviços de software, ela é praticamente obrigatória para quando a gente fala da parte de dispositivos Android. É diferente da questão do Windows, né? Então a gente tem um controle maior para a liberação dessas imagens e tudo mais. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta aí sobre essa questão aí do Zebra Care. Normalmente a gente vende o equipamento com o Zebra Care de 3 anos, né? Tá Então, bom. a gente tá vendendo a extensão por 3 anos. O cara ter esse suporte aí, considerando o que a gente está falando aqui em 6 anos, ele precisa automaticamente renovar por mais 3 anos? Como que funciona? Boa pergunta, mano. Ele pode fazer a renovação. Se ele tiver um contrato de renovação, beleza. Ou ele pode fazer a aquisição dos contratos de software depois, entendeu? Aí ele pode comprar o contrato de 2 anos ou de 1 ano. Uhum. Tá? Aí não precisa ser só o Zebra Care, aí pode ser. Zebra Care. Tá? Beleza. Aqui, pessoal, é uma questão falando sobre serviços da parte de serviços profissionais. Oi, pode falar, Jefferson. Deixa eu só fazer um questionamento rapidinho que eu não entendi. Esse Zebra Care desse produto, ele vai ser igual ao que é dos outros, do 52? Não, 53? ele é igual, vamos lá, é igual ao do 20. Ele é do perfil do 21 mesmo. Exatamente. Beleza. Exatamente, mesma coisa. Né? Vai ter aquela versão de 2 ou 3 anos, mesma coisa, igualzinho. Né? Mas esse contrato que não cobre o mau uso, ele cobre para cobrir as atualizações de software, pessoal, pode ser o contrato mais simples que existe, que é aquele só de software. Tá? Não, tá ok. Tá. Aí aqui a gente está falando um pouquinho dos serviços profissionais, muito mais da parte global, onde a Zebra traz aí um portfólio grande aí de serviços, desenvolvimento, design de RFID e tudo mais, mas não é para o Brasil. Né? E aí a questão da nossa liderança em Android, né? A gente tem Android desde 2011, 59% de participação no mercado, 27 produtos em Android, agora já não é mais 27, são 32, com os últimos lançamentos que a gente tem aqui. Então, essa questão, né? Quando a gente fala de Android, pessoal, o nosso diferencial em relação aos concorrentes é muito grande. E nessa família, em específico, do TC20 e do TC25, tinha, vamos dizer assim, 2 gaps principais, que era a questão de tela e a questão de bateria, que agora não tem mais. Né? Então, o que acontece? Nós estamos trazendo um produto que traz todo o benefício da nossa plataforma Android e eliminamos os 2 pontos os calcanhares de Aquiles que a gente tinha em relação ao hardware, que era essas 2 características. Né? Então, pessoal, era isso que a gente ia passar para vocês. Eu acho importante, principalmente porque vocês têm um foco muito grande na questão do varejo. Ele vai ser um produto extremamente vencedor nessa vertical. Né? E aí agora eu abro para vocês qualquer questionamento que vocês tenham, dúvida que vocês tenham, para a gente conversar sobre isso daí. Levi, já está disponível? É o Wagner, tudo bem? Ô, Wagner, tudo jóia, cara? Se ele já está disponível? Boa pergunta, Wagner, boa pergunta. Vamos lá. O 21 vai estar disponível. Luiz, você está aí? Tô aqui. Agosto, né? Não, é setembro. Setembro. Os dois foram para setembro. Os 2 foram para setembro. A gente teve uma questão da Anatel, e aí os 2 vão estar disponíveis juntos em setembro. Nós já recebemos unidades de... Oi? Disponível para importar, não? Para importar. Isso, Wagner, para importar. Né? Nós já estamos com unidades aqui no Brasil. Né? O nosso time já recebeu umas 10 unidades. Então, qualquer projeto que vocês tenham, qualquer piloto que vocês queiram fazer, avisem a Ana para a gente trabalhar, ou o Jefferson e a Manu, que estão sempre em contato com o Douglas, conversa com o Douglas, por causa das contas de varejo, mas é um produto que o cliente tem que ver o quanto antes, tá, gente? Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar aqui.
o Carrefour mesmo tem uma ideia de unificar todos os produtos dele de operação de loja e side num produto só. O Cunha teve comigo lá com o TC52, onde tem a questão da leitura com Audible. Esse cara funcionaria para essa finalidade, Cunha? Não, ele não tem sensor. Ele não tem, né? O Ele não presença tem sensor de presença, não tem. Sensor de presença é só no 52. Então ele teria que usar um ring scanner mesmo. Um ring scanner mesmo. Né? Daria para usar, Jefferson, aí que a gente fala assim, a questão de leitura de punho, ela funciona muito bem para caixa. Para item ela não funciona, mesmo com sensor. Por quê? Porque ela é mais lento do que um scanner, né? A gente tem um software, a gente já tem alguns casos aqui no Brasil de clientes que usam o TC20 e o TC51, onde a gente habilita um software nele e ele dispara o leitor. Se isso for atender, já daria para você usar o TC51. A gente tem alguns casos de... Para como leitor? Oi? Em que situação que ele dispara? Quando entra no campo esperando? Quando você mexe o pulso. Aí é pelo acelerômetro. Pelo acelerômetro. A gente tem um software que faz isso. Aqui no 52 a gente faz isso pelo um sensor de presença. Exato. Eu queria isso também no 21. Oi? O 21 tem acelerômetro, não tem? Tem, Isso, tem. aí O 20 tem, Wagner. A gente tem, acho que uns 5 casos aqui no Brasil de cliente usando o 20 que faz isso. Você pode me mandar mais informação desse software, Levi? Mando sim. Eu te mando o software. Eu mando pro pessoal da engenharia para vocês instalarem e testar. É bem legal. Ô, Luiz Américo, eu sei que você está aí também. Então manda para o Luiz Américo. Manda pro Luiz. Alguém testa para mim ver como isso vai funcionar? Lá no Carrefour a gente chegou a usar no 51 esse software. E funcionou? Não, funciona. Que 51 com acelerômetro e 52 com presença. Na verdade, é que fica mais rápido com 52, viu? Com 52 fica mais rápido. A ideia... Então, mas a ideia, o problema aí daquele momento, a ideia era diferente, né? Os caras usavam um ring scanner na mão e tal. Hoje em dia, a ideia do cliente é tirar o ring scanner do processo. Então, tudo que eu levar para ele de alternativa, o meu problema é com quem eu vou concorrer e ter que estar num custo acessível. Porque o 52 pode ser que na hora do frigir dos ovos de cotação ele está numa situação um pouco mais delicada. Por isso que eu questionei sobre esse produto. Mas essa solução você não precisa do handscan. Ô, Levi, você não tem que tirar a tela para a gente olhar a cara das pessoas? Oi? Esqueci que tá comigo aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Opa. Stop share. Pronto. Bom, é que na época o perfil de trabalho era diferente, né? E aí o acelerômetro do 52 tinha sido escolhido por causa disso. Do perfil de trabalho ele funcionava muito bem. Porque ele tinha um sensor de presença. Exato. A vantagem do 52 sobre os outros, Wagner, é que ele tem um sensor de presença. Então ele é mais preciso do que o acelerômetro. Mas dependendo do carro... Vocês testaram com o acelerômetro lá? Desculpa, não entendi. Vocês testaram com o acelerômetro lá no Carrefa? Testamos. Na verdade, eles estão mudando o foco para tirar o ring scanner exatamente por causa do acelerômetro. Espera. Testaram com o acelerômetro e funcionou bem ou não? No primeiro teste funcionou. E eu estou pegando equipamento para levar a semana que vem para outro teste para operação. Uma coisa que é importante, pessoal, assim, em agressividade de leitura, né, o ring scanner ele é o número 1 em velocidade de leitura. Então, para quando a gente fala de item, de peça, mesmo o TC52 com o sensor de presença, ele é mais lento. E o acelerômetro é o mais lento dos três. Quando a gente fala de caixa, a diferença do ring scanner para o acelerômetro é baixa. Por quê? Porque o cara lê a caixa, e aí ele pega a caixa, então eu já tenho esse benefício. Então, hoje, Wagner, só para você saber, daria para ter essa solução com acelerômetro no TC20, no 51, até mesmo em coletores com gatilho, ele funciona, mas eu já testei no TC8000, por exemplo. Mas daria para a gente ter 22, 21 vai dar certo também, e o 51, 52. Né? Peraí, eu não sei se o Luiz está aí. Eu queria que alguém fizesse uma comparação e me mostrasse. Ô, Luiz, você está aí, Luiz? Estou aqui, sim. Não sei, Luiz. O meu Luiz. O seu? Não sei. O meu não estava. Ele saiu, é isso? Não está, não. Não, mas ele estava, então ele saiu.
Tá bom. Aqui, ó. Depin. Ah, não. Isso aqui é a Dora. É a Dora, é a Dora. Eu também na hora eu confundi, Wagner. Na hora eu confundi. Eu pensei que ele tava com. Até pensei que tava com o zoom da Denise. Eu falei, será que ele tá com o zoom da mulher dele? Tá aí não. Mas não, é a Não, tá Dora. bom. Eu vou ver aqui internamente, eu preciso comparar. Eu estou com algumas demandas que o cara quer usar no pulso para fazer o pique para e-commerce. Legal, deixa eu Só para deixar claro, esse sistema, o processo do Carrefour é pique de e-commerce, tá? Eu sei. Não, eu sei, eu só estou colocando o que você falou do pique de e-commerce, eu estou colocando para todo mundo saber que é um pique de e-commerce. E aí, a gente, se tiver uma solução com o 21 funcionando bem e com o suporte de braço, a gente tem aí um negócio interessante pela frente, mas tem que ter performance, né? Por isso que eu quero testar. Então, se vocês mandaram o software, alguém tinha ficado de me mandar um TC21? O Denis, alguém tinha ficado, não tinha ficado, Ana? Foi o Denis, foi. Uhum. Eu posso Mas cobrar. Vou cobrar. Por favor. Porque daí a gente já faz esse teste, inclusive no TC20, certo, Levi? Porque o software funciona no TC20. Sim. O software, na realidade, foi feito para o TC20. A gente fez esse software aqui no Brasil para o TC20. Ana, você me ajuda a cobrar o TC21? Sim, estou cobrando agora. Aí, quando chegar na CEL, eu vejo quem que na CEL internamente vai fazer esse comparativo aí com o TC50. Qual que é o outro que tem o sensor? O 52. Eu quero comparar um com o outro. E aí, Wagner, dá para, que nem eu falei para você, eu tenho isso aí, a gente tem funcionando em algumas operações, que o teste do cliente foi exatamente isso. Ele testou o ring scanner, falou, pô, é ótimo, mas sem o ring scanner ficou bom com esse acelerômetro. E foi para o acelerômetro porque ele precisava de questão de custo. Pois é, mas tudo depende da performance, né? Exato, você pode comprometer a performance. Exato. Principalmente agora nessa onda de e-commerce. Por isso que eu preciso testar para a gente falar com propriedade de quanto que a gente está falando que a gente vai abrir mão. Exato. Poder comparar custo com benefício, né? Sim. Que droga, esse produto é bem bom, né? Que droga é isso, né? Porque a Manu lá já até sabe o que ela vai falar. Porque aí seria deixar o cliente puto, né? Nossa, olhar esse produto agora, assim, dá até vontade, não sei se eu choro ou se eu fico feliz. Não, e tem toda aquela questão do EDA 50 com e-commerce lá, né? Que a gente podia já entrar agora. Temos uma oportunidade imediata, né? Agora dá para entrar com esse carinho e concorrer com o EDA 50 lá. Agora não tem mais. Eu acho que... Bom, se a gente fizer isso aqui agora lá, nós vamos dar um tiro no pé e de um lado e de outro lado não, né? Só para você entender, quando eu perguntei sobre esse cara, exatamente porque hoje a operação saindo de linha Dolph 75E, o produto que entrou no lugar foi o EDA. Então pode ser que na hora de fazer cotação o TC52 fique caro para o projeto como um todo, entendeu? Uma coisa que é importante, assim, quando a gente fala do EDA 50, ou do EDA 51, eles não têm opção de pulso, tá? Eles são feitos eles não têm acelerômetro, eles têm algumas limitações em relação a esse tipo de operação. Ele obrigatoriamente vai precisar de um ring scanner. O EDA 51, ele precisa de um ring scanner e os caras criaram meio que um colar para rodar e tal. É uma bosta, mas é o cara que está rodando, né? Sim. Mas a gente já tem preço desses carinhas na lista? Se você olhar, mano, aí a Ana pode responder, mas ele vai ser na mesma faixa de preço do 20. Vai ter lá... Inclusive os PS, certo, Ana? Inclusive os PS. O que vai ter a mais também, pessoal, é importante a gente lembrar que como tem mais part numbers, vai dar para a gente ter combinações melhores, né? Então imagina o seguinte, tem esse part numbers com scanner, sem scanner, scanner de alta performance, bateria estendida, vai ter várias combinações, tá? Tá. Bom, precisamos montar uma estratégia disso daí. Eu acho que não vai ter jeito. Nos clientes que têm compra para agora, para esse trimestre, né? Que querem comprar e receber no trimestre, temos que tomar cuidado
para não entrar com esse produto e o cara postergar a compra, né? Na verdade, eles não vão postergar, o cliente precisa. Ele vai vir com aquelas histórias de, não, mas então eu compro esse agora, depois você me dá o outro. E aí que fudeu tudo. Esse equipamento vai ter teclado? Oi? Oi? Tem alguma versão com teclado? Não. Ok. Eu não sei eu não sei o que fazer nesses clientes nossos que têm um parque grande de TC20 que vão comprar mais agora em Q3. Eu não sei o que fazer. O TC20 vai estar em linha, ainda não tem... Não tem data, Manu, isso é uma boa pergunta. Não tem data, pessoal, para descontinuar o TC20. O que a Zebra está adotando como estratégia, pessoal, é sempre manter no mínimo uns 8 meses os dois produtos juntos para essas fases de transição. Isso a gente está fizemos com o 33, com o 51, que não saiu de linha ainda. A gente vai lançar o 52X e o 51 vai estar em linha ainda. Tá? Então a gente está tentando manter o máximo possível. E no caso do 20, do 20 para o 21, uma coisa que é importante, não sei se o Wagner estava desde o começo, Wagner, os acessórios são diferentes. Tá? Então isso é uma coisa que aí a gente tem que analisar bem, que nem você falou, ó, tem um parque grande, não sei se começar a fazer por lojas diferentes do cliente, entendeu? Começar com lojas novas, alguma coisa assim, para não impactar, em ter equipamento misto no mesmo lugar. Isso é ruim. Tá? Isso é ruim, porque o dos caras lá não acho que pode aproveitar. Sim, o 50-51 pode. O EDA 50-51 pode. Mas o que eu acho que a gente tem que... Isso é um ofensor. O cliente pode vir com esse papo. E nessa hora, o que a gente tem, talvez, a nosso favor é o MobiWatch. Porque ele sempre alega que, puta, eu vou colocar na loja, eu perco o controle quando alguém pega um coletor de uma loja para outra. E aí vira uma bagunça. Com o MobiWatch, a gente consegue garantir que se um coletor sair daquela loja, a gente gera o alerta. Minimamente é isso. Precisamos colocar também o TC, esse cara já no MobiWatch. Mas tudo bem, manda para mim, Ana, que aí eu direciono internamente para fazer as duas coisas. Testar isso que eu te pedi, que o Levi vai mandar o software para a gente, e já mandar para o Ricardinho incluir no MobiWatch. Tá bom. Por favor. Uhum. Bom produto, hein? Bem interessante. Assim, a gente cobriu qualquer ponto que tinha de defasagem em relação à família da Ronin, do EDA 50 e o EDA 51. Né? Porque nos outros pontos, todos os outros pontos, o TC20 ele é superior ao EDA 50 e 51. Né? Mas tinha essa questão de tela, que em alguns lugares isso impactava. Então agora não tem mais nada que possa falar que ele fique para trás em relação a isso. Né? E a questão, se a gente for comparar os outros parâmetros que já eram superiores no TC20, continuam superiores agora. Velocidade de leitura, só para vocês terem como comparação. O scanner que vai no TC20, o 4710, ele é 5 vezes mais rápido que qualquer scanner da Errônio, que vai no EDA 50 e 51, lógico, né? E o dobro da distância. Tá? Então, autonomia de bateria, nossa autonomia é maior que a deles. Agora com a bateria estendida, muito maior, se a gente precisar ir para uma bateria estendida. Então, a questão do Wi-Fi, eles não mexeram no Wi-Fi, a gente mexeu no Wi-Fi. Então, eu posso dar um exemplo para vocês, eu posso ter um TC21 na loja, que tenha a licença Mobility Professional, porque na loja eu vou usar um APK normalmente, e no CD eu posso ter um TC51, se eu não tenho leitura a longa distância, com a licença Enterprise, porque ele vai ter uma performance de Wi-Fi da mesma forma que eu tenho nos coletores premiums da Zebra com o Fusion Full, entendeu? Então dá para você fazer esse tipo de combinação. Tá bom. O produto é bem legal, mas continua na mesma política de rate, de vender via Cell Store, via e-commerce, isso? Ou vai ter alguma proteção para a gente conseguir vender isso em projeto? Aí eu chamo a Ana. Hoje, a diferença é muito pequena, é só quando a gente quer vender software, tudo, para colocar esses projetos, esses equipamentos, né? Senão, realmente fica muito difícil. Eu acho, Rui, que agora com os novos, já estão trabalhando para segurar mais, porque, na verdade, o e-commerce, no final, só gerava bagunça e não vendia de fato. Então,
está segurando bastante, segurar as contas do e-commerce com uma única pessoa dentro da Zebra para não ficar oscilando as decisões. Eu entendo que ele não vai criar essa referência que criou o TC20, não, tá? Legal, tomara. Boa. Muito bom. Algo mais, pessoal? Então tá bom. Bom, É gente. isso. Levi. Tá. Qualquer dúvida que a gente tenha mais, pessoal, estou à disposição, vocês entrem em contato. Aí, no caso do Jefferson e da Manu, nas contas do Douglas, o Luiz também nós estamos bem atualizados em relação ao produto. O que vocês precisarem, avisem a gente, tá? Mas é um produto que a gente espera bastante demanda de projetos aqui na América Latina como um todo, tá? Não é só Brasil, não. E é um produto que ele cobre todas as situações agora. Então, a gente não, para essa questão do varejo, não tem muito, ele não tem nenhum caso que a gente não conseguiria cobrir agora com o TC21 e o TC26, tá? No meu caso, especificamente, eu vou precisar do apoio realmente, porque o cliente usa equipamento com teclado, né? Nós vamos ter que começar a mudar esse formato, e eu não sei se a aplicação dele consegue rodar sem o teclado. E a gente vai ter que vamos lá, Jefferson. Então, nesse caso, que cliente que é? O Carrefour? Tá. Então, aí já vale a gente fazer um trabalho que o TC, diferente do TC25 e do TC20, que ele não suportava o Full Mobility DNA, o TC21 vai suportar. E aí a gente tem o Enterprise Keyboard. Na versão nova do Enterprise Keyboard, ele suporta uma ferramenta que chama Enterprise Keyboard Designer. E aí você consegue desenhar o teclado que o cara vai ver. E aí a gente pode desenhar qualquer teclado. Tá? Quer ver? Deixa eu ver se eu não tenho mas isso dá para fazer no software também, né? Então, mano, mas aí eu tenho que alterar a aplicação do cliente, né? Então, mas é isso que eu ia falar. Eu não tenho nem dúvida de que isso dá para fazer no nosso produto, tá, Levi? A minha preocupação é se tem alguma trava no software do cliente. Então, mas isso que eu te falo assim, só teria alguma trava no software dele? Imagina o seguinte, o software dele pode usar o teclado virtual. Imagina o seguinte, o que eu posso fazer é desabilitar. No nosso caso, o controle do teclado é nosso. Então, eu consigo criar tecla funcional, as teclas de hardware eu consigo replicar elas no software. Tá? Então, eu consigo criar qualquer teclado. Isso é um dos serviços que teria que estar incluso lá no processo. Aí você tem que... Não é um serviço, provavelmente é uma configuração, e aí muito mais do time de vocês fazerem. E fazer teclado é bem facinho, não é uma coisa complexa. Você teria que só adicionar a licença do Mobility Enterprise. Não pode ser a Professional, tem que ser Enterprise. Exato, é esse serviço que está lá, que ele não vem full, ele tem que comprar. Exatamente. Tá? Beleza? Então tá. Ana, muito obrigado. Levi, Luiz. Obrigado vocês, pessoal. Obrigado a todo mundo aí pelo tempo aí. E você pode ficar mais um minutinho? Muito obrigado. Beleza, gente. Falou, até mais. Tchau, gente. Obrigada. Bom final, gente. Até mais. Tchau. Falou, Levi. Tchau. Falou, gente. Tchau.